Como a obesidade acontece? Nós vivemos dentro de um corpo físico. Pensamos, sentimos, agimos, trocamos experiências com o mundo ao nosso redor. Nossos relacionamentos são a causa das alegrias e tristezas que vivemos, porque relacionar-se é aprendizado constante. É aprender a ser como gostaríamos de ser, apesar dos outros existirem. É aprender a viver como gostaríamos de viver, apesar dos outros existirem. É aprender a se sentir bem, apesar dos outros existirem. Quando combatemos insistentemente nossos prazeres, nossos melhores sentimentos, perdemos a alegria de viver. No caso do futuro obeso, ele irá compensar esta falta de prazer que sente em sua vida por meio do prazer instantâneo que as comidas deliciosas e fartas proporcionam, na tentativa de resolver o problema. O problema é que essa maneira de lidar com a insatisfação é perigosa e pode se transformar numa doença. Quando ingerimos muito lixo, como doces, refrigerantes, gorduras, excessos de farinhas brancas, carnes gordurosas, chips, sorvetes, sujamos e contaminamos uma glândula essencial para o controle do funcionamento perfeito do nosso metabolismo. Uma das funções principais desta glândula é a da saciedade, além de ser também responsável pelas nossas emoções, a sede, o sono e a temperatura. Essa glândula faz uma conexão com o estômago. Com tanto lixo, perdemos a preciosidade desta conexão. A vida piora, porque ao nos desconectar do estômago e das emoções, somos capazes de comer qualquer coisa, também somos capazes de aceitar qualquer coisa. Nos tornamos flácidos, de corpo e alma. E se inicia um ciclo vicioso que nos levará à obesidade. Mais insatisfeitos com nós mesmos, mais busca pelo prazer imediato. Mais comida prazerosa, mais suja e contaminada nossa glândula ficará. Mais anestesiado nosso estômago e nossas emoções. Mais atrocidades contra o nosso corpo. Mais insatisfeitos e infelizes ficamos. Mais busca pelo prazer imediato, mais comida prazerosa. Neste momento, perdemos o poder de selecionar o que é melhor para nós mesmos, porque estamos sofrendo o efeito anestésico em que tudo fica mais leve para sentir, embora o corpo esteja cada vez mais pesado. Pronto, agora estamos dentro de uma situação realmente difícil. Neste momento, a situação está bem pior do que no começo, onde só era preciso aceitar e apoiar o que sentíamos. O tempo não vai se encarregar disso. Se fosse assim, as pessoas mais velhas seriam mais felizes, saudáveis e magras, e não é o que vemos por aí. A medicina ainda não conseguiu resolver o problema da obesidade, porque esta questão é muito sutil. Acontece energeticamente. Então, o que precisamos fazer? Dieta? Tomar remédio para emagrecer? Exercícios? Cirurgias? Primeiro, purificar essa glândula para que ela dê sinais ao estômago e ele comece a sentir e selecionar o que se deve ou não comer. Depois, reaprender a escutar as emoções e respeitar a si mesmo, permitindo ter prazer e alegria em viver. Você pode descobrir que adora dançar, correr, viajar, pintar, escrever, cozinhar. Por último, fortalecer essa percepção, dando valor a pequenos gestos que você faz a seu favor e prestando atenção às escolhas que direcionam sua vida, contribuindo diariamente com o seu bem-estar, movimentando-se, mudando hábitos, incluindo coisas no seu dia a dia. E enfim, com tudo isso resolvido, cada pessoa busca sua maneira prazerosa de emagrecer, procurando uma dieta que lhe agrade, o exercício mais divertido, companhias mais compensadoras. E essa é a fórmula perfeita para a cura da obesidade. Quanto mais satisfeitos com nós mesmos, mais busca pelo prazer verdadeiro, mais comidas saudáveis, mais limpa e pura nossa glândula, mais sensível nosso estômago e nossas emoções, mais exigentes em nossas atitudes, mais satisfeitos e felizes ficamos, mais busca pelo prazer verdadeiro, mais comidas saudáveis.
Um ciclo virtuoso de saúde, satisfação e beleza.